uma depressão, uma toque, são termos assim da psiquiatria, colocaram esses nomes, mas a base de todas é as mesmas coisas, né? Emocionais, igual que coisa física, não é? Então, vocês acham que, porque o livro, por exemplo, do Ferdinand Huene, sim? do Peter Dosch, o manual, que ele foi aluno direto do Huene, né? Do Ferdinand Huene. Você vai ver lá, problema emocional faz corona, faz tireoides, faz EV, um cardíaco. E isso fica assim como uma... de novo um protocolo que nós fomos vendo com o tempo, já a terapia neural mais latino-americana e sobretudo que eu estou fazendo questão de transmitir, que isso não é suficiente. Não é suficiente você perguntar onde a pessoa sente emoção e ficar só lá. Sim? Então, o que acontece? Que às vezes vem pacientes só com problema emocional. Não tem coisa física. Você, por exemplo, psiquiatras vão ter um monte desse tipo de paciente. A maioria já vem com algum combo, né, de coisas também físicas. Mas eu gosto de falar, quem faz uma terapia neural, começa a fazer uma terapia neural boa, começa a ter pacientes fora da especialidade. Primeiro, como você é traumatologista, começa a receber pacientes com problema ginecológico, com problema de insônia, com problema de se que for, não é? Por fora da especialidade. Para um dentista, tem pacientes fora do problema odontológico, né? O veterinário começa a atender o humano e a coisa começa a se complicar um pouquinho, né? A gente está fora da especialidade. Quando a gente faz melhores histórias de vida, melhora a terapia neural, de repente começa a vir pacientes só com problema emocional. Sim? Eu sou médico, eu estou acostumado a ver corpo só, e agora eu tenho uma ferramenta da terapia neural que vê um paciente com desordem, entre aspas, ou memórias irritativas no plano emocional. O que eu faço? Eu começo a fazer uma consulta meio psicológica lá. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, eu sou médico e terapeuta neural. Então, como encaixar um paciente só nessa esfera do problema numa consulta de terapia neural? Não é? Aonde eu coloco minha dúvida? Interessante isso aí, né? Que vai acontecer. Vai acontecer. Então, como a gente não tem o costume de manejar o assunto das emoções, não é? A gente viu que o poder da emoção... Vocês conhecem o livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton? Sim. Não é? Muito interessante, né? Nunca vocês ficarem numa relação, num ambiente que vocês não sentem aqui que é bom estar lá. Porque vocês vão começar a adoecer. E não tem agulha que ajuda no cientismo, nem pílula, nem nada. Tá? Essa incoerência, assim, esse atrito interno perante certas situações que eu não resolvo, não é? Vai começar a criar uma doença X no meu corpo. Então as emoções, eu tenho que me conectar com elas, ficar consciente de cada uma delas, apenas elas se manifestam, e fazer questão de compreender por que eu estou experimentando hoje está gatilhando essa emoção, tá? Porque não é simplesmente também, essa atitude sua me desagrada, eu me afasto de você. Essa é uma primeira opção, não é? Que é a mais básica, eu fugir daquilo que me desagrada. Mas por que você está interpretando aquilo daquele jeito? Será que tem uma memória interferente ali? Que você está se gatilhando com isso aí? Você lê essa questão, essa experiência daquele jeito? Será que é isso que está acontecendo ou é a sua projeção? Não é? Então, se eu só vivo me afastando daquilo que me faz mal, sem compreender por que eu estou me relacionando daquele jeito com aquilo, eu vou nunca compreender o que a emoção está me falando.
Então, o problema é que eu jogo culpa fora. O problema está fora de mim. É você que me irrita. É você que fez isso para mim. Sim? Então, saindo já dessa brincadeira assim, de jogar culpas, é começar a ver por que eu estou sentindo o que eu sinto perante certas situações. E tentar modificá-lo para uma estratégia mais saudável. Eu posso modular aquilo. Posso tomar, não comando, mas consciência e modular de alguma forma aquilo. Sim? Então, elas estão ali para nós ajudarmos. Estão ali para nos contar de nós. Sim? Então, é importantíssimo nós tomar contato consciente com isso. Sim? Agora, esse grupo de emoções se ativando, agindo do jeito, vai ter um componente racional daquilo, mental daquilo que acontece. Isso já vira um sentimento. Sim? Já vira um sentimento para mim, que é o componente mental daquela emoção. E as emoções complexas são elaboradas estruturas cognitivas. As neurociências estão focando muito nisso. Segundo Francisco Varela, grande iniciador das neurociências, eu já mencionei ele no módulo passado, ele fala, antes de você ter uma ideia, um pensamento racional, quando já apareceu aquela ideia, né, aquele pensamento, já aconteceu às vezes por ano você acumular aquela informação em experiências, sim, anos dessa tonalidade corporal emocional, assim ele chamou, é uma tonalidade corporal emocional que vai se acumulando essa informação toda, vamos falar num plano meio subconsciente, ainda não racional, e isso vai subindo, tem vias estudadas também, todo o sistema límbico no meio, e tudo isso vai puxar, vai subindo, vai até que emerge a ideia como se fosse a pontinha do iceberg. Ela levanta todo esse componente emocional corporal, uma ideia, uma raciocínio ali. Sim? Mas agora, a gente adoece no futuro ou a gente adoece no passado? No presente você não pode adoecer. É só autorregulação instantânea com aquilo que está acontecendo verdadeiramente ali. Não é? Porque eu estou conversando com você. Você falou uma palavra que linkou uma memória irritativa em mim. Eu já fui para o passado, fiquei lá, uma parte do meu cérebro, minha atenção, minha energia aqui e deixei de estar com você. Porque eu não vi aquilo, porque aquilo todavia dói para mim. Porque aquilo eu não quero encontrar na minha vida, na volta, porque gatilha de novo meu problema. Então vou me afastando de todos, de você, do agora. E me perdi. E adoeci. Então, estar no presente é um desafio permanente. Então, se eu estou atento nesse sentido, como a mente vai fazer aquele pulo, não é? É normal, ela gosta disso, não é? Eu tenho primeiro deixar de dar valor à minha mente. A gente não é a mente. A gente não é a mente. A mente é o subproduto de toda essa tonalidade corporal, emocional. É um registro de tudo isso que eu vivi até hoje. Tá? E um monte de outras coisas que vem, na verdade, ajudar na logística da vida diária. Mas quem vai guiar a minha vida? É a minha mente ou esse sentir que eu vou começar agora a permitir que aconteça, que esteja mais presente, né? E aparece Carlos Castaneda falando nos livros aí deles, Ensinança do Dom João, que é o primeiro, então, os 13 livros maravilhosos aqueles, eu recomendo o estudo desses livros. Ele fala, não siga um caminho que não tenha coração. O negócio é eu sentir, gente. E vivemos num mundo racional. A gente precisa treinar o sentir. Então a gente fez uma aglutinação de palavras. Vamos falar de um sente pensar. Sim? Gostaram da palavra? É um sente pensar. Já não é mais pensar ou sentir. É uma união das duas coisas, não é?
E eu estar na percepção, focando na percepção. Depois a mente vem arrumar um pouquinho tudo isso e fornecer essa logística de tudo. Porque imagina, porque eu sou controlador, eu não quero ter uma coisa inesperada me acontecer lá, me tirar do rumo que eu pretendo ir, né? Então vou, com dados do passado, tentar criar um cenário do que eu vou viver no futuro, para eu me antecipar qualquer problema. Veja a bobeira, ilusão. Com dados do passado, querer criar o cenário do futuro. Com certeza vai faltar um monte de coisa, né? Porque a vida avança para a novidade. A vida é só movimento e câmbio, mudança. Então vai ter variáveis novas, as minhas percepções seriam novas, e eu estou só repetindo um dia permanente na minha vida, e não me tirem daqui. Eu quero só estar aqui nesse cantinho gostoso que eu consegui hoje. Sim? Isso é morte. Isso é não estar no presente. Sim? Então, vamos tentar focar mesmo no corpo, no que ele está percebendo, minhas emoções, o que ele está me contando. E depois a razão vai ter a palavra justa, vai ter o movimento justo que vem por trás. Algumas emoções ficam registradas na memória, não é? Algumas se vivem de forma mais intensa e pode desencadear um processo patológico. Por exemplo, esse caso da alergia, eu contei da menina que foi botada aí no namorado do noivo. Então veio uma menina com uma alergia no camarão. Contou, que beijou. Contou. Que o cara largou ela justamente ela comendo camarão. Bem, quantas coisas não estão registradas daquele jeito? Se eu vejo uma reação de alguém similar à do meu pai, que fazia me doer, que ficava em silêncio, não sei quanto isso vivia onde, vejo de novo isso e faço a mesma leitura, porque é muito parecido daquilo que eu vivi, e já logo vem a emoção. Eu me gatilho do jeito que eu me gatilhava emocionalmente na época, e eu sou diferente, a pessoa que está na minha frente é diferente, a situação é similar. Entendeu? Se eu não vou lá e faço um trabalho, olha, eu vou continuar gatilhando isso ali e vai desgastar, vai alterar a minha autorregulação. Então, entrei em contato com as emoções. Lembremos que cada neurônio se conecta diretamente, até com 10.000 neurônios vizinhos, e indiretamente com todo o organismo. Então, não existem estruturas independentes, aunque às vezes tenham maior protagonismo, apareçam elas sozinhas. Está tudo interligado. Então, um problema aqui é uma emergência de toda essa pessoa. Sim? E as emoções no meio. Então, cada pápula, num lugar específico da pele, que às vezes nos conta uma coisa, está mais avermelhado, está com coceira, está com algum problema nessa área da pele, eczema, o que for, né? Tem um plano muscular tenso, que eu toco aqui, tem uma reação mais forte do que aqui, tem uma emoção por trás, tem uma coisa a contar. Eu posso, já só com uma pápula, evidenciar aquilo. De repente você faz umas pápulas aqui e a pessoa relembra uma coisa do passado. Já aconteceu com algum paciente aqui ou com vocês? Com a nossa agulhinha também ajudamos, não é? Isso é conhecido. Qualquer problema cutâneo piora ou melhora segundo o estado anímico da pessoa, não é verdade? Sim. Mas é qualquer problema de saúde, na verdade. Você tem uma contratura muscular, não piora quando você está estressado? Claro. Não é? Qualquer estrutura, na verdade. Então, a conexão, sobretudo, da pele com o sistema nervoso, não tem a mesma capa germinativa? Claro, tem. Então a conexão é direta, gente. Por isso nós vamos ver muito da pele questões emocionais. Sim?
Então, a mesma coisa acontece com um ciático, uma migraña, alergia, qualquer outro problema. Sobretudo, se apareceram depois ou durante uma forte carga emocional. Às vezes, inclusive, uma alegria desmedida. Não precisa ser emoções negativas só. Tá? Assim como emoções muito fortes, seja para um lado ou para o outro. Claro que a maioria das chamadas negativas, vamos dividir assim, em dois grandes grupos de emoções. Aquelas que estressam e constrangem mais o corpo, sim, e aquelas que não. Mas também é uma questão de intensidade, não é? Então, esse estímulo nosso, terapêutico neural, ajuda a emergir a consciência de memórias, lembranças, que às vezes a pessoa revive como se estivesse de novo lá. Sim? Em outras ocasiões, com o mesmo estímulo específico, essas memórias se desfazem, não é? E a doença, porque eles estão ligados a essa doença, a doença começa só a melhorar. Nesses casos, a pessoa deixa de relembrar ou de se gatilhar com esse sucesso que atormentava ela. Sim? Por exemplo, você poder contar um fato traumático da sua vida sem vir todas as emoções que vêm junto, o que vinha junto antes. Aí fala de que você agora tem uma memória daquilo que viveu, mas que não é interferente. Você ressignificou aquilo o suficiente, isso já não atrapalha. Então, no normal, o que a gente faz? Se cada vez que eu lembro, que a gente tem o termo em espanhol, recordar, que é recordes, voltar a passar pelo coração. Recordar, também tem? A gente tem também. Então, se eu passo de novo um evento da minha vida pelo coração, trago para hoje, meu corpo mexe, isso é uma emoção, está vivo. E simplesmente não trazer mais aquela lembrança, eu vou me afastar daquilo e nunca mais quero lembrar, nem que ninguém me fale daquilo, para eu viver tranquilo. Essa é a solução? Não. Isso é varrer debaixo do tapete. Isso vai feder bastante depois. Né? E vai criar doenças graves às vezes, porque você foi acumulando um monte de memórias interferentes emocionais. Sim? Então, será que só aplicar ou só tirar dor é suficiente? Não, estou vendo que não, gente. Um monte de doenças vêm desse processo. Eu tenho que ajudar meu paciente a ressignificar. Que aquilo, se ele lembrar, não venha com toda essa conotação emocional negativa. Saia dessa brincadeira. Que eu possa falar desde outro lugar daquele evento. Que venha outra compreensão. Sim? Aí é que eu vou realmente ajudar o meu paciente. Você pode ficar também na dor, encontradinho de mim, e manipular o entorno com isso. Porque se alguém se apresenta, eu fui estuprada por 20 caras num dia, e se apresenta com o corpo de dor, todo mundo que tem medo de a filha seja estuprada, que você seja estuprada, que tiver uma coisa parecida, sei lá que for, vai ficar abalado. E ela vem, te pega a energia, te leva a qualquer lugar, faz qualquer coisa com você. Tem um poder que você não tem, de uma vivência que você não teve, terrível, que todo mundo quer fugir. Sim? Igual que a morte de um filho, igual que qualquer coisa terrível para nós. Sim? Então, eu posso utilizar isso também para manipular, para uma situação de poder. Então, depende como leia, veja aquilo. Agora, se eu vou detrás daquilo, dessa situação, e me deixo regular um pouco com aquilo, ver o que isso está fazendo em mim, esperar todo esse tempo que precisa esperar, porque isso não é imediato, são anos. O primeiro ano é o pior, não é? E isso, em vez de me fechar, vai me abrindo, vai emergindo uma questão que nunca ia emergir em mim se eu não viver aquilo. Olha, aquilo pode ser maravilhoso. Então,
depende de como eu utilizo a vivência, como eu me relaciono com isso. E eu posso fazer esse trabalho com ajudas, mas não é uma dependência, uma relação de dependência com aquela ajuda, não. Então, parar de se auto-atormentar constantemente. Pior que quando você quer guardar a situação, a vida vai te gatilhar cada vez mais seguido com aquilo. Você vai ver no filme, no vizinho, no dia a dia, de repente você vai começar a projetar e ver isso em todo quanto lugar até você não resolver o assunto. Quando você conseguiu resolver, aquilo passa e não te gatilhou. Você vê o panorama completo, sem focar só no problema. Gostaram dessa imagem aí? Então, aquilo que se repete muito em mim, aquilo que tem uma reação desmedida para o que realmente está acontecendo, no normal, tem uma memória emocional irritativa aí dentro. Eu deveria ver aquilo em mim, sobretudo esses que... Você viu que vem amigos e te falam, você é um pouco assim, né? Não tem às vezes essa coisa, vai em outro lugar e alguém me fala também, e eu não estou achando que sou assim. Já aconteceu com vocês? Assim, por que eles me veem daquele jeito? Que eu gatilho neles também? Eu tenho essa informação inconsciente. Não estou me vendo, mas eles me veem e me contam. Por isso é importante o espelho do amigo, da namorada, do que for. Então, essa inespecificidade nas reações emocionais e de memória no tratamento da terapia neural é muito importante. Nos fala de uma liberdade na reação, longe de ser uma manipulação, porque ela só de aplicar vai aparecer o que tem por trás, não o que eu quero, o que eu deveria, nem nada. Vai aparecer o que realmente tem. Então a gente não busca nem pretende repercussões nenhumas, mas se aparecer a gente só aceita e valora. Sim? Então o que eu quero que melhore? O que ele pode melhorar? Quando eu deixo de esperar uma coisa determinada, aparecem todas as possibilidades. Interessante isso aí, né? E vai só se manifestar o que tem que se manifestar. Agora, se eu quero forçar a barra só para que apareça isso aqui, todo o restante que vai aparecer, eu não vou conseguir enxergar, nem valorar, nem incluir como variável. Está entendendo isso aí? Então, a gente tem que atender o paciente e desenfocar depois. Sim? Só está aí relacionando, vendo o que é que se mexe depois daquele estímulo. Pode ser no plano mais físico, mais emocional, mas onde for, eu vou estar atento, se aparecer, acompanhar e valorar aquilo. Sim? Então, aos terapeutas neurais, esse fenômeno nos serve como um importante indicador de como o tratamento está afetando o processo de saúde e doença da pessoa. Sim? Eu posso ver nas emoções se aquilo que eu estou fazendo está ajudando ou não. Sim? Na prática diária da TN, não estamos acostumados a tratar pessoas só por questões emocionais. Então, inclusive nos livros, porque o que acontece? Se isso, a emoção, atrapalha, sim? Essa memória emocional interferente está atrapalhando, já vira uma forma de sentir, que é o componente racional da emoção. Sim? Eu começo, né, já ter um sentimento perante certas coisas, sim? Uma coisa que me acompanha mais. Sim? Se isso continua, eu posso já virar depressivo, ansioso, com fobia, toque, sei lá, crise de pânico, todas essas coisas que colocaram nomes. Já é uma coisa mais estruturada dentro de mim, ligada a reações físicas também, taquicardia, pressão, falta de ar, problema de pressão arterial, o que for. Sim? Então, essa emoçãozinha leve que era no início, que eu não vi, que se acumulou, criou tensão, virou sentimento, comecei a criar uma rotina, né? Nesse sentido, começa a se instalar de forma orgânica dentro de mim, sim? Cada vez mais estruturada dentro de mim. E o meu corpo, lembrando disso e se gatilhando cada vez com mais coisas, não é? Então, as doenças psiquiátricas
que nos livros vocês vão ver, terapia neural não serve para doença psiquiátrica. Está falando quando o paciente já está num quadro muito estruturado. E claro que só a agulha naquele momento não vai ajudar. Apesar de que eu tive alguns casos chamados de esquizofrenia, curados, mas foi mais a fala e a ressignificação do que a agulha. Sim. Pacientes com depressões graves também curados, também que é mais a fala e a ressignificação do que a terapia neural. Então, tem vários casos que a gente encontrou campos interferentes, cicatrizes de acidente, intervenções, que coincidem também com situações emocionais, né? Que afetou a pessoa, pode ser qualquer coisa, né? Por exemplo, estava emergindo meus cissos, eu tinha 19 anos, 20 anos, e na mesma época vivia uma situação traumática, meu pai saiu de casa, sei lá, sim? Então, esses sisos quedaram acoplados com essa memória emocional. O acoplo neuronal que a gente já falou, não é? Vamos seguindo um pouquinho? Não? Então, eles estão ativando de forma permanente situações emocionais também. De repente eu tiro aquele siso, faço uma procaína e eu ajudo também nesse plano emocional. Sim? Sobretudo se eu ajudo também, porque às vezes emerge aquele problema na consciência e eu posso ajudar a ressignificar. E outras vezes nem emerge, nem eu consigo entrar no assunto, e ele faz aquilo sozinho bastante bem. Sim? Então não é só pele, gente, nem corona anterior, às vezes está no plexo também. Hoje a gente não sabe que as memórias ficam gravadas também nos gânglios, nos plexos, claro, emocional também. Então às vezes, se a pessoa sente um aperto aqui, não é só um timo retrocernal, pode ser esse lado. Se a gente sente aqui, pode ser troncal, a gente fez um troncal. Sim? É para tirar memórias emocionais também dos plexos. Sim? Nem falar do plexo ginecológico. Que, olha, sem padronizar, porque a gente não padroniza nada, esse sistema capitalista, machista, sometedor, não só da mulher, sino também do homem, mas é machista, a castração geral da população, sobretudo da mulher, tudo isso está registrado também nos plexos pélvicos, de todos nós. Sim. Então, a gente viu que é muito bom, né, e fator comum nessas pessoas colocar procaína onde ela sente a ansiedade, a tristeza dela. Okay? Cuidado também com padronizar isso. Medo se sente aqui, angústia se sente aqui, nada nenhuma. Tem alguns que sente aqui, outro, sei lá, na cabeça. Então você vai perguntar aonde você sente essa emoção. Sim? No normal, bate nos centros energéticos, em algum ponto, você fecha algum chakra. No normal. Mas às vezes é no ombro, às vezes pisca o olho. Entendeu? Eu tenho que ver o que meu paciente conta junto com aquela emoção. E ir lá. Sim? Então, nós vamos tratar uma pessoa que completa. Eu posso focar mais agora no físico, e dentro do físico, o joelho, o ombro, o que for, né, o ATM, mas ele é um ser completo, físico, emocionalmente, né, espiritual. Já não podemos separar mais isso, não é? E desde as áreas da somatização da emoção, a gente trata ao mesmo tempo emoções e memórias que estão alojadas ali e também o físico, sim? Porque tudo é via múltipla, não é dupla, sim? Se eu sinto a ansiedade no peito, no estômago, é porque meu sistema nervoso somatiza lá e não em outro lugar. Então tem uma conexão com a emoção. Então, injetando lá, nesses pontos, ao mesmo tempo estou mexendo essa emoção. Sim? Estou tentando fazer um movimento ali.